Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né? Eu estou aqui de novo, né? Hoje é o primeiro domingo do mês, né? Seria a reunião dos varões, então vamos aproveitar para a gente meditar mais um pouco, né? Esperar aí que os irmãos varões também nos consolem, né? Com outros ensinamentos, exortações, conselhos, consolos, né? E amém, né? Bom, vamos continuar aqui ainda com a primeira de João, né? Que o João tocou no assunto aqui que é a essência, né? Da divindade, né? Isso. Na verdade, ele tocou na essência da divindade e na essência da humanidade, né? A essência do homem e da mulher. Porque aqui no capítulo 5, no versículo 7 e 8, né? Ele diz assim no 7, porque três são os que testificam no céu, né? Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, né? E nós vimos aí que várias interpretações existem acerca dessas palavras que ele está dizendo, né? Uns dizem que o Pai é o Filho e o Espírito Santo, que é uma pessoa só, né? Outros dizem que são as características, né, da divindade. Outros dizem que são três pessoas, que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, né? Então, mas os apóstolos nunca ensinaram isso não, e nem João está ensinando isso aqui. Porque, ó, no versículo 8 ele diz assim, ó, e três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam. De que ele está falando aqui? Ele está falando da essência da humanidade, da essência do homem, que pode ser de Jesus Cristo e pode ser de qualquer homem, né? Quem é carne, quem é humanidade, quem é do gênero humano, né? Ele tem um espírito, ele tem a água e tem o sangue. O que significa isso? A água e o sangue é a carne, é o corpo, né? É o tabernáculo, digamos assim, é o nosso corpo, a nossa parte material, né? E o espírito é a nossa parte espiritual, né? O nosso espírito, ele compreende várias coisas, principalmente a nossa consciência, né? Então, pelo Espírito, nós somos capazes de pensar, de falar, né? De verbalizar. Então, como Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? Então, a gente vê aqui, ó, no versículo 8 ele diz o quê? Que ele está falando da essência da humanidade, diz, estes três concordam num. Ou seja, em uma pessoa humana, tem essas três coisas aí, que é o espírito, a água e o sangue. Sendo que a água e o sangue, eles são matérias, certo? E o espírito é matéria, claro, é espiritual. Então, um homem, uma mulher, tem uma parte material, que é o seu corpo, e uma parte espiritual, que é o seu espírito, né? Que são as suas capacidades, né? De pensar, de falar, né? De ter consciência das coisas. Então ele já está fazendo, digamos assim, essa comparação entre o Criador e a criatura, porque ele diz aqui no 7, voltando aqui no 7, ele diz, ó, três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Eles são um porque eles têm o mesmo Espírito, né? Certo? Então o Pai, ele tem uma forma, né, que não é material, é um corpo celestial que ele tem, né? E o Filho também tem esse corpo espiritual, esse corpo, né? Esse corpo, né? Espiritual. Que no caso de Jesus Cristo, né? Porque ele se encarnou,
o seu corpo ele foi transformado. O que mostra o poder de Deus de transformar as coisas da maneira como ele quiser. Ele faz o que ele quer. Então ele pegou aquele corpo de Jesus Cristo e transformou ele num corpo celestial, mostrando a sua capacidade de criação, né? Não é isso? Mas veja bem, ele não criou Jesus Cristo, né? Porque se Jesus Cristo é a palavra, o caminho, a verdade e a vida, aí se Jesus Cristo foi criado, então em algum momento Deus não tinha palavra, né? Algum momento lá da eternidade passada, né? Ele não tinha palavra. Então, mistério, né? A essência e a convivência, a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um mistério. E que tem algumas coisas, algumas palavras, algumas revelações acerca dessa essência. E uma delas é essa aqui, né? Que João está explicando, né? Está falando o que testifica, né? A existência de Deus, o que testifica a existência da criação, que também é uma, né? A existência de Deus é um mistério, a criação é um mistério, a redenção é um mistério, né? E a vida eterna também é outro mistério. Nós não conseguimos compreender a totalidade desse mistério, mas tem algumas coisas que estão reveladas e que nós sabemos como é que se constitui a essência, né? Não é isso? Então a gente sabe também que aqui no versículo 8, quando ele fala aqui da essência do ser humano, né? O espírito, a água e o sangue, porque o sangue ele também é matéria, ele é material. Esse sangue aqui é também chamado de alma. Essa palavra alma ela tem vários sentidos nas Escrituras. Um deles é chamar exatamente o sangue de alma. A alma da carne, a alma da vida, né? E assim vai. Temos várias citações no sentido de que a alma é o sangue da pessoa humana, né? Mas em alguns locais também se aplica com a alma sendo o espírito, né? Isso aí talvez seja problema de tradução, né? Tradução. Não podemos confundir espírito com a alma, certo? Embora a gente possa chamar o espírito de alma, né? Ou vice-versa, mas nós temos que ter o entendimento exato do que é o espírito e do que é a alma. A alma é o sangue da pessoa, é o sangue que corre nas nossas veias. E tem vários versículos que mostram isso, né? E o espírito, a gente não sabe o que ele é. Não tem nenhuma revelação dizendo o espírito é isso. Nós não sabemos exatamente o que é o espírito, mas nós temos revelações, temos ideia do que seja o espírito, né? Porque essa palavra ela veio do hebraico, que significa lá, não sei qual é a palavra do hebraico, que significa o quê? Vento, né? Ventos. E nós sabemos que o Espírito de Deus são os seus, né? São as suas capacidades. Nós vemos lá em Apocalipse que João, quando viu o trono, ele viu lá 7 lâmpadas de fogo. Está escrito o quê? E elas são os 7 Espíritos de Deus, ó, né? E depois ele vai falar sobre o Cordeiro. Ele viu o Cordeiro, né? E lá no Cordeiro ele viu 7 olhos. E viu 7... E tinha 7 olhos e 7 chifres. 7 pontas, né? E essas 7 pontas e esses 7 olhos são 7 Espíritos de Deus. Então, se a gente for contar pessoas na divindade, então, né, se o Espírito for pessoa, na verdade ele não é uma pessoa, ele é 7 pessoas no Pai e 7 pessoas no Filho. 7, 7, 14, mais o Filho 15 e o Pai 16 pessoas existem na divindade. Né? Isso não é verdade, né?
Então, como a gente não sabe o que é o Espírito e sabe, né? Então, o Pai tem o Espírito, as 7 lâmpadas de fogo, e o Filho tem o Espírito Santo, que são os 7 olhos. Então, ali no Apocalipse, ele está mostrando 2 pessoas distintas, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo habitando em ambos. Por isso, eles têm a unidade perfeita. Então, essa é a essência da divindade que foi revelada, né? Que acabou sendo revelada lá no Apocalipse, como nós vamos ver depois aí na frente. Então, é isso que João está tentando lembrar aquelas pessoas a respeito dos ensinos que estavam sendo dados sobre a essência da divindade. Vamos parar por aqui, né? Paz seja com todos. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar aí mais alguma coisa no sentido da nossa meditação. Amém?